Bom, amigo vascaíno, já já teremos Vasco da Gama e Puerto Cabello pela Copa Comebol Sul-Americana. Mas as informações que movimentaram os bastidores do Vasco da Gama nessa quarta-feira, nenhuma delas tem a ver com a partida. Pois olha, amigo vascaíno, Fernando Diniz está perto de ser anunciado oficialmente como novo técnico do Vasco. E além disso, a imprensa mexicana confirma: o Vasco fará um investimento de 4 milhões de dólares por Brian Rodrigues. Tudo isso você verá aqui agora nesse Fala Gigante, que chega muito agitado, muito movimentado, cheio de informações e novidades a todos vocês, principalmente, né, amigo vascaíno, sobre essa novidade envolvendo a chegada de Fernando Diniz. Então, você terá pela frente um vídeo imperdível. E desde já, amigo torcedor, eu venho aqui me apresentar a você. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, pra você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Tem o Acorda Vascão saindo sempre às 7 horas da manhã em ponto. Tem também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, saindo sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, o nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo pela parte da noite. Então, é claro, eu conto muito aí com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do conteúdo. Então, amigo torcedor, não saia desse vídeo sem se inscrever, não saia desse vídeo sem fazer parte da nossa família. Vamos juntos, após ontem chegar aos 150 mil inscritos, em busca dos 160 mil inscritos aqui no YouTube. Fechou? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama, meu amigo torcedor vascaíno. Quero começar aqui primeiramente com vocês este Fala Gigante, antes de entrar no assunto Fernando Diniz, falar sobre o assunto Brian Rodrigues. Para você que não sabe, o Brian Rodrigues é o grande nome hoje do futebol mexicano, tá? Um dos grandes destaques aí da Liga Mexicana, tendo uma temporada brilhante vestindo a camisa do América do México. Brian Rodrigues hoje vive o seu melhor momento da carreira com apenas 24 anos de idade. Ele tem em 36 partidas com a camisa do América do México, 12 gols marcados e 9 assistências. Números muito bons que o credenciam, meu amigo torcedor vascaíno, a ser um dos grandes nomes hoje de fato da temporada do futebol mexicano. Mas nesse momento, mesmo diante disso, hoje o Brian Rodrigues não deve ficar no América do México. Ponto 1. Por conta da alta procura de clubes na contratação do atleta. Hoje o América do México entende que pode fazer um dinheiro bom com o Brian Rodrigues nessa janela do meio do ano. Procuras do futebol europeu e do futebol aqui da América do Sul. E o ponto 2 relacionado ao Brian Rodrigues: um caso sério que ele teve no México relacionado a uma suspeita de crime, tá, amigo vascaíno? A informação aqui: lá no ano passado, eu já trouxe essa informação a vocês, o Brian Rodrigues acabou se envolvendo em episódios extracampo relacionados a um crime de... tem que falar, né? Um crime de estupro. Não é específico se é um estupro, mas é algo relacionado a isso, então é bom a gente não cravar aqui. Ele se envolveu, ele está envolvido nesse crime, né? Um suspeito. E aí a situação foi tão tensa no ano passado que em determinado momento até da temporada o América do México desceu ele pro sub-23. Ele atuava, né, como um jogador do profissional, mas aí para tirar ele um pouquinho dos holofotes, o América do México colocou ele para treinar junto com o sub-23, realizar alguns jogos no sub-23. Então a situação pro Brian Rodrigues lá não é tão boa assim, né? E o objetivo hoje, diante de todos esses episódios recentes extracampo, fazem com que a diretoria do clube mexicano avaliem aí uma saída do jogador como algo necessário na janela do meio do ano. Por isso, amigo vascaíno, já nesses próximos dias a expectativa é que a diretoria, né, do Azul Cremar, como é conhecido o América do México lá no território mexicano, deva acelerar as tratativas para uma venda do jogador. O jogador hoje não faz parte mais dos planos do clube para a temporada apertura da Liga Mexicana de 2025, ou seja, lá no México a temporada se divide ao calendário igual ao europeu, então é 25, 26, 26, 27, né? Então a gente ainda está na temporada nesse momento lá no México, do finalzinho de 24 e início de 25. A partir do semestre que vem inicia uma nova temporada e os planos da América do México
é que já no ano que vem, já para a próxima temporada, a partir do semestre que vem, Brian Rodrigues já não esteja mais dentro do elenco. Entre os possíveis destinos, e aí a gente entra no assunto Vasco da Gama, surge o Gigante da Colina, como hoje o principal interessado da América do Sul e do mundo pela contratação de jogador. Muitos clubes europeus vêm sondando o empresário do atleta, mas o clube que está mais interessado em ter Brian Rodrigues é o Vasco, que não é um interesse de hoje, não é um interesse da janela passada, é um interesse lá da janela do meio do ano passado. O Vasco já está há 1 ano tentando a contratação desse jogador. Jogador de Copa do Mundo, Copa América, jogador de seleção uruguaia, um nome que o Vasco há muito tempo tenta contratar. E a expectativa é que o Vasco vá com tudo nessa próxima janela de transferências para cima do Brian Rodrigues. Informações até do jornal do Heraldo de Esportes do México é que o Vasco da Gama, amigo torcedor vascaíno, coloque na mesa uma proposta na casa de 4 milhões de dólares, algo em torno de 20 milhões e 700 mil reais pela compra dos direitos econômicos do Brian. Um valor muito inferior a que o Vasco colocou na mesa do América do México na janela do início do ano. O Vasco colocou um valor entre 5 e 6 milhões de dólares alto, que fez até com que o América do México tivesse o desejo de liberá-lo, mas as coisas acabaram não andando por conta de um curto tempo que o América do México tinha diante da venda do jogador para repor a saída dele. Por isso não andou lá, mas tende a andar agora na janela do meio do ano. Então a informação, meu amigo vascaíno, é essa. O Vasco está disposto a investir na compra dos direitos econômicos de Brian Rodrigues, já está, internamente preparando esse investimento para ser feito pela compra dos direitos econômicos do jogador, principalmente por saber que o América do México está disposto também a liberá-lo. Apesar do interesse, a transferência ainda não foi confirmada. Brian Rodrigues hoje, inclusive, está se recuperando de uma lesão no início da Liga, no Clausura 2005, e a informação aí é que esses problemas da lesão também podem acabar influenciando para que essa negociação na janela do meio do ano possa ser por um valor menor. Show, vascaíno? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Se você acha que Brian Rodrigues é um bom nome e se vale o investimento no atleta nessa próxima janela. 4 milhões de dólares? Uma grana baixa para um grande jogador como ele, que tem bons números na temporada de 2025. Vascaíno, vambora então para mais um bloco, desse Fala Gigante. Vamos falar sobre Fernando Diniz, pois é de fato, meu amigo torcedor vascaíno, muito provavelmente o novo técnico do Vasco. O técnico Fernando Diniz se aproxima do nosso Cruz Maltino. O Vasco avançou nas conversas pelo treinador, de acordo com as últimas informações que tivemos, que eu tenho a trazer aqui a vocês, é que hoje Fernando Diniz e o Vasco conseguiram achar um acordo pela questão salarial, que era o principal entrave. Primeira pedida do Fernando Diniz relacionado ao quanto ele gostaria de receber era de 2 milhões de reais. 2 milhões de reais é um salário altíssimo, meu amigo torcedor vascaíno. Salário, inclusive, que o Fernando Diniz jamais recebeu aqui no futebol brasileiro em toda a sua carreira, Fernando Diniz é um técnico que sempre teve muito sucesso, mas ele chegou ao ápice da sua carreira agora em 2023 com o título da Libertadores pelo Fluminense. A partir dali ele começou a receber um salário maior já no Tricolor das Laranjeiras. No Cruzeiro, no ano passado, ele recebeu o maior salário da sua carreira e veio ao Vasco da Gama na conversa com a diretoria, tendo por objetivo receber no Vasco um salário de 2 milhões de reais, completamente fora dos padrões. E é por isso que a negociação travou, O Vasco já negocia com o Fernando Diniz há cerca de 10 dias e há mais de 10 dias que o negócio está emperrado com relação à questão salarial. Assim que o Diniz pediu 2 milhões, a diretoria prontamente recusou. Informação é até que uma contraproposta foi feita pelo Vasco na última terça-feira, ontem, dia 6, e a expectativa não, a informação é que essa proposta ela entrou de uma forma agradável, relacionada ao Fernando Diniz. O Fernando Diniz aceitou essa proposta de uma forma legal e as coisas estão neste momento andando. A principal pessoa que cuida das negociações é o próprio Pedrinho, pela boa relação que tem com o Fernando Diniz, e isso faz com que, é claro, o Vasco e o treinador cheguem a um fator comum pelo desfecho das negociações. Cruz Maltino fez um esforço, sim, não apenas financeiro. O Vasco vai pagar ao Diniz um salário acima do que poderia pagar por um treinador. Se comparado ao salário do técnico Fábio Carille, o salário do Diniz é um salário muito maior, algo que estava hoje fora dos planos completamente da diretoria do Vasco.
Mas o Vasco internamente acredita que vale a pena fazer esse esforço para contratar o profissional. E olha, meu amigo, o esforço do Vasco não foi só financeiro não, tá? Informações aí do jornalista Diogo Dantas é que o esforço do Vasco foi também de convicção e trabalho longo prazo. Isso que o Diniz pediu. Ele quer que o presidente Pedrinho, ele quer que a cúpula da diretoria do Vasco tenham convicção no trabalho do treinador para que consiga desenvolver bem e com calma, tranquilidade seu trabalho dentro do CT Moacir Barbosa. Diante disso, né, automaticamente, amigo vascaíno, se ele, o próprio Diniz, sabe que vai ter um ambiente tranquilo para trabalhar e desenvolver o seu pensamento de futebol no Vasco, ele não se opõe automaticamente a rever os valores e até mesmo o Vasco a colocar durante o seu contrato gatilhos contratuais com melhorias para depois dessa temporada, baseado na performance do time. O Vasco coloca um salário base lá de R$1 milhão, que é a expectativa que seja o valor que o Diniz vai receber. E aí o Diniz, sabendo, né, que vai ter tranquilidade para trabalhar e sabendo do potencial que ele tem para entregar, ele coloca gatilhos. Vasco chegando na Libertadores, o salário dele vai ter que aumentar R$200 mil. O Vasco conquistando algum título, o salário dele tem que aumentar R$500. São gatilhos que podem ser colocados em contrato que fazem com que Vasco e Diniz estejam chegando a um acordo. Então, meu amigo vascaíno, é exatamente isso, tá? A expectativa é que o salário base de Diniz seja R$1 milhão e tenha no contrato, gatilhos contratuais de aumentos durante o período. Vasco e Diniz chegam a um acordo. O acordo está acontecendo. Aliás, o acordo aconteceu. Está tudo certo entre Vasco e Diniz. A expectativa agora é que o contrato venha a ser redigido, ele assine e nas próximas horas a gente possa ter o anúncio oficial do ex-técnico do Fluminense, da seleção brasileira no Vasco da Gama. Depois de muito tempo, o Vasco volta para reclamação de muitos, mas é um técnico hoje de primeira prateleira do futebol brasileiro, treinando esse elenco dentro do CT Moacir Barbosa. Você gosta do nome do Fernando Diniz, vascaíno? Deixe a sua opinião aí nos comentários. O certo é, Vasco e Fernando Diniz muito próximos de um desfecho positivo, de um final feliz. Coloque aí se você gostou dessa boa informação para alguns e essa má informação, né, para muitos. E vamos embora então fechar esse Fala Gigante com o último bloco para falar sobre Vasco e Puerto Cabello. Bom, amigo vascaíno, um recado rápido aqui para você. Esse é o nosso Instagram, tá? Por lá você tem acesso a muitas informações do Vasco da Gama de uma forma rápida. Mas agora eu quero te dar um aviso sobre o pós-jogo. Além do pós-jogo aqui no YouTube em live, lá também no Instagram a gente tem um pós-jogo. Ó, por exemplo, esse foi o pós-jogo de Vasco da Gama e Palmeiras. Além desse pós-jogo de Vasco e Palmeiras, teve também o pós-jogo de Vasco e Operário. Além do pós-jogo de Vasco e Operário, teve também o pós-jogo, ó, de Vasco da Gama e Cruzeiro. Então, lá tem de fato todos os pós-jogos de Vasco da Gama, mas de uma forma rápida, ó, 17 mil visualizações, 20 mil visualizações. Então, ó, acabou o jogo do Vasco, corre lá porque sai muito rápido. Assim que acaba o jogo, o nosso pós-jogo já está à disposição no Instagram. Então, show? Um aviso para você, o link está aqui na descrição e no comentário fixado para você correr lá e conferir também o pós-jogo do Gigante através dessa outra rede social. Bom, amigo vascaíno, então vamos embora para o último bloco desse Fala Gigante, para falar sobre Vasco da Gama e Puerto Cabello, porque já às 7 horas da noite, às 19 horas, o Vasco enfrentará o Puerto Cabello pela 4ª rodada da Copa Comebol Sul-Americana. O resultado hoje é essencial a vitória. Hoje o Vasco é o segundo colocado do grupo com 5 pontos e vê o Lanús na primeira colocação com 8 pontos após vencer ontem, né, a equipe do Melgar no Peru pela 4ª rodada também. Então, hoje o Lanús está 3 pontos à frente do Vasco. O Vasco precisa vencer o Puerto Cabello nessa noite de hoje para encostar com o mesmo número de pontos do Lanús no grupo G da Sul-Americana. O Puerto Cabello, nesse momento, não atravessa um bom momento na temporada, algo até semelhante ao Vasco. O Vasco não tem nenhuma vitória nos últimos 6 jogos e o Puerto Cabello também não vive um bom momento, tendo nos últimos 4 jogos na temporada uma vitória apenas e 3 derrotas. Na Sul-Americana, o time perdeu para o Vasco Melgar fora de casa e empatou com o Lanús na Venezuela. Então, amigo vascaíno, a situação hoje do Puerto Cabello não é uma situação boa. Esse é o adversário do Vasco nessa noite de hoje na Venezuela.
no estádio Misael Salgado. Ainda como técnico interino, o Felipe, né, deve escalar o melhor Vasco que tem à disposição contra o Puerto Cabello, com o Coutinho e Verratti poupados contra o Palmeiras retornando ao time titular. Entretanto, com a lesão confirmada e o desfalque automaticamente do Lucas Freitas, e uma informação que tivemos agora há pouco, né, de um desfalque também de Nuno Moreira. Informação do jornalista Lucas Pedrosa é que Nuno Moreira deve ser poupado na partida de hoje contra o Puerto Cabello pela Sul-Americana, iniciando no banco de reservas e entrando apenas na segunda etapa. Então, o Vasco deve mudar muito o estilo de jogo. É uma dúvida quem vai entrar no lugar do Nuno Moreira, até porque Lloyd Augusto, que iniciou contra o Palmeiras, ele acabou tendo que ser substituído na primeira etapa reclamando de dores. Não foi constatada nenhuma lesão, ele tá com o grupo na Venezuela, mas não se sabe se tem condições de entrar como titular. Caso tenha, é uma alteração simples. Lloyd entra no lugar do Nuno Moreira e o Vasco vai com essa formação que tá aparecendo aí na imagem a vocês, né? Léo Jardim, Luiz Gustavo, João Vitor, Paulo Henrique Piton, Matheus Carvalho, Hugo Moura, Felipe Coutinho, Ryan, Lloyd Augusto e Pablo Verratti. Entretanto, se o Lloyd for um jogador que também, assim como o Nuno, não tenha condições de iniciar a partida de hoje, uma grande mudança será feita pelo Felipe, né? Aí tem a expectativa e a possibilidade até do Tietê entrar na vaga do Nuno Moreira, o Vasco entrar com 3 volantes, como entrou no último domingo contra o Palmeiras, abrir o Coutinho talvez ali pelo lado esquerdo e jogar com o Coutinho mais de um ponta, né? Jogar um 4-4-2 até, Verratti, Coutinho, Ryan e Verratti na frente, e uma trinca de meio com Carvalho, Hugo Moura e Tietê, ou colocar o Garré e empurrar o Ryan pelo lado esquerdo, colocar o Adson e empurrar o Ryan. Há um leque de possibilidades aí pro Felipe nessa noite de hoje, vai depender aí da cabeça do treinador. Qual você acha que seria o melhor nome para substituir essa noite de hoje na Venezuela? Coloque aí a sua opinião nos comentários. O certo é, uma partida importante, urgência do Vasco da Gama em conquistar essa vitória hoje contra a equipe do Puerto Cabello. Amigo vascaíno, deixa aí quanto você acha que será esse jogo importante pelo Grupo G da Sul-Americana. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o Fala Gigante, o segundo vídeo, perdão, dessa quarta-feira, e já tem pós-jogo também, tá? Por volta aí de 9 horas a gente tá aqui em live com o nosso pós-jogo. Tem o pós-jogo, como a gente trouxe também lá no Instagram, então corre pra lá e vem conferir tudo que a gente tá aqui disposto a entregar a você. Show? Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas!